Brasília, a capital do Brasil, já foi palco de algum dos mais incríveis casos ufológicos já registrados. Mas você sabe quais são esses casos? Vem comigo, que eu lhe apresento os 5 top cases, na minha opinião, de casos ufológicos ocorridos em Brasília. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aonde você estiver. Brasília, Campo Grande, Rio de Janeiro, São Paulo, aonde você estiver. Eu sou o Thiago Luiz Chiquete. Sejam bem-vindos ao canal Desvendando Mistérios. Brasília tem alguns dos mais incríveis casos ufológicos já registrados no nosso país. Eu listei para vocês os 5 melhores casos na minha opinião. E eu quero saber se você concorda ou não, mas para isso você tem que, primeiro, se inscrever no canal. Depois, marque o lembrete, aquele sininho para sempre que tiver um vídeo novo, você ser avisado. Não deixe também de curtir todos os mais de 400 vídeos do canal. E é claro, deixe a sua opinião nos comentários do vídeo. Para você, esses 5 casos de Brasília que eu vou apresentar são os melhores? Conhece mais algum? Vamos então aos top 5 casos ufológicos em Brasília. Os 5 melhores casos ufológicos de Brasília. O Brasil é um dos países com maior incidência de casos ufológicos em todo o mundo. Alguns dos mais conhecidos e investigados casos de avistamentos de OVNIs e contatos com seres extraterrestres ocorreram em nosso país. Hoje trago para vocês os 5 maiores casos ufológicos ocorridos em Brasília. Em quinto lugar, temos o caso conhecido como o caso Lago Oeste. Acredito que esse caso seja único na história da ufologia mundial, dadas as circunstâncias e horário da ocorrência. Era um domingo, dia 15 de junho de 1997, quando em plena luz do dia às 10 horas da manhã, um objeto esférico com uma espécie de aro ao seu redor resolveu observar o que Almerinda, uma menina com então 10 anos de idade, estava fazendo em uma pequena nascente a não mais de 100 metros de sua casa. O artefato era dourado e tinha cerca de 30 centímetros de diâmetro. A menina estava lavando algumas panelas e pratos quando de repente se viu envolvida pelas manobras rápidas em torno de sua cabeça do estranho objeto. Assustada, a criança, de origem humilde que jamais ouvira falar em discos voadores ou sondas, começou a gritar por socorro. Em seu auxílio veio o irmão Floriano, de 14 anos, que ao chegar ao local viu as últimas manobras do objeto, que em seguida se deslocou em direção ao vale, sumindo no horizonte. A pequena Almerinda desmaiou e Floriano chamou pelo pai, Diógenes José Ribeiro, que socorreu a filha já desfalecida e arroxeada. Pensando que a menina havia morrido, ele a entregou ao irmão mais velho, Donizete, que a levou a Sobradinho onde residia a irmã Deusira. Lá a menina voltou a si, mas como continuou abatida, Deusira resolveu levá-la ao hospital regional da cidade. No hospital ela se mostrava cabisbaixa, quieta, arredia e traumatizada. Após serem liberadas, chegaram em casa por volta das 9 horas da noite. Seu pai a abraçou dizendo ter pensado que ela havia morrido. O caso foi divulgado em vários jornais e emissoras de TV na época. São pouquíssimas as ocorrências de sondas extraterrestres diurnas. O caso permanece um mistério. Em quarto lugar está o caso OVNI da Band. Não é a filmagem do Datena, que na verdade era um helicóptero. Este caso ocorreu no dia 23 de dezembro de 2001, quando uma equipe da TV Bandeirantes estava retornando de Goiânia onde haviam feito uma reportagem sobre o Césio 137. A equipe era composta pelo repórter Fábio Panuzzi, o câmera Isaac Neves Gazineu e o auxiliar Eliésio. Por volta das 8 horas e 45 minutos da noite, quando já estavam na cidade satélite de Samambaia, na BR-060, foram surpreendidos por uma bola de luz branca, que passou por cima do carro e pairou do outro lado da pista contrária. Imediatamente pararam o veículo. Isaac colocou a filmadora no tripé e começou a gravar. Ele disse que só a tirou de lá quando foram tomar o depoimento de outras 2 pessoas que estavam na frente de uma casa do outro lado da pista. Havia chovido e o céu estava nublado, ventava pouco. O pequeno objeto,
que calcularam ser do tamanho de uma bola de vôlei, fazia movimentos retilíneos em ângulos de 90 graus, subia e descia. Pouco depois, posicionou-se atrás de uma antena repetidora de telefonia celular, a uma altura de aproximadamente 250 metros e a uma distância de 200 metros do local onde se encontrava. Enquanto o repórter Fábio telefonava para o Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, o SINDACTA, e relatava o acontecido, 2 aviões de passageiros estavam em procedimento para pouso no Aeroporto Internacional de Brasília. As aeronaves passaram bem perto do estranho objeto luminoso. O movimento na estrada naquela noite era intenso e quando a câmera recolhia o zoom, via-se os veículos passando na estrada e o objeto, agora pequeno, no espaço. A cor do OVNI, ainda segundo Isaac, era amarelada, com uma espécie de língua de fogo que se movimentava muito rapidamente ao seu redor. Após filmá-lo por cerca de 35 minutos, a equipe entrevistou um motociclista que ia passando e que descreveu detalhadamente o fato, que já vinha observando antes de estacionar. Também foram ouvidos 2 rapazes que gostavam de soltar pipas na região, e que estavam fora da casa mencionada anteriormente. Eles disseram que seria impossível soltar pipas naquele momento, pois tinha chovido e como não havia vento suficiente elas não subiriam. As imagens foram analisadas por especialistas que afirmaram os movimentos não condiziam com os de uma pipa, dada a sua velocidade e os ângulos retos em que se movimentava, horizontais principalmente, indo e vindo da direita para a esquerda e vice-versa em grandes distâncias. O caso ainda está sem solução. O terceiro caso é considerado um dos mais antigos registrados em Brasília e envolve um padre. O padre Raimundo Nascimento Teixeira era professor do Colégio Dom Bosco. Ele relatou que estava andando pelo núcleo Bandeirantes, em outubro de 1959, quando viu uma multidão que observava o céu azul e com poucas nuvens. Era cerca de 10 horas da manhã e um estranho objeto se movimentava e parava no céu. Entre as pessoas que observavam o fenômeno estava um aluno de Raimundo, com uma pequena máquina fotográfica, do tipo lambe-lambe. Com ela o padre fez 6 fotos daquilo que ele chamou de disco voador, destacando que no meio daquela gente também se encontrava o então presidente da Companhia Urbanizadora da nova capital do Brasil, Novacap, o doutor Israel Pinheiro. Dias depois, encontrando-se com Israel na Novacap, Raimundo mostrou e deu ao presidente as 3 melhores fotos, ficando apenas com os negativos. O padre resolveu então encaminhar o material a um primo, que trabalhava na Marinha no Rio de Janeiro, justamente no serviço de análises de fotografias. Passaram-se alguns meses sem que o militar enviasse notícias. Foi então, quando um professor do Colégio Dom Bosco fez Raimundo atentar para a importância daquelas fotos, pela documentação do ocorrido, bem como seu valor histórico e científico, que o padre despertou para essa realidade e imediatamente solicitou ao tal primo que remetesse os negativos de volta. Pouco tempo depois recebeu o material com as fotos reveladas, entretanto sem nenhum laudo técnico, como se não tivessem dado muita importância às imagens nem ao fato. Que objeto estava naquelas fotos? Até hoje ninguém sabe, mas o religioso sempre citava a passagem bíblica onde Jesus falou: "Na casa de meu pai existem muitas moradas." O segundo caso mais fantástico ocorreu no dia 11 de abril de 1991, sobre o presídio da Papuda, apelido da penitenciária de Brasília, algo que também marcou a cidade. Um objeto brilhante, de formato oval, com cores variadas entre o azul e o vermelho, sobrevoou o presídio das 7 às 9 horas da noite, desaparecendo após várias manobras no céu. Apesar da aparência misteriosa, o objeto foi visto por dezenas de pessoas que moravam no Lago Sul e nas proximidades da penitenciária, além de mais de 20 policiais que estavam de plantão naquela noite. Segundo os depoimentos, o primeiro a ver o objeto não identificado foi o tenente Damasceno, da Companhia Independente da Polícia Militar, que atuava no presídio na época. O oficial chamou os colegas, mas não foi levado a sério. Somente após muita insistência, é que os demais saíram para observar o fenômeno. O tenente disse que o objeto era azul quando posicionado verticalmente sobre o presídio e, no momento em que mudava de posição, sua cor ficava vermelha. Damasceno acrescentou que o deslocamento foi muito rápido e o objeto, segundo ele, não estava a mais de 500 metros de altura. Seu formato era oval. O céu estava claro, sem nuvens e após cerca de 1 hora e 40 minutos de avistamento, uma estranha nuvem começou a envolver o OVNI, desaparecendo com o visitante 20 minutos depois.
O estranho objeto foi detectado pelos radares do Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, SINDACTA, fato confirmado pelo tenente Damasceno, que havia entrado em contato com o sargento Petronius, controlador de voo do centro. Este informou que estava acompanhando os movimentos do OVNI por radar e que a velocidade de seus movimentos chegava a 700 km por hora. Petronius também relatou que um piloto na rota de Brasília para São Luís informou ao SINDACTA que estava vendo uma forte luz azul que mudou para vermelho à direita de seu avião. O SINDACTA havia confirmado o sobrevoo daquele objeto não só sobre a Papuda, mas também sobre grande parte da região do Lago Sul e próximo ao Aeroporto Internacional de Brasília e ao Aeroporto Militar. 2 dias depois estava nas manchetes que os militares negaram tudo, dizendo que era um balão meteorológico. Poucos dias depois, os policiais da Papuda foram entrevistados por redes de TV. Todos eles se mostraram atonitos com o ocorrido e também perplexos com as explicações dadas pela Força Aérea Brasileira, pois não condizia com o que eles haviam visto. E finalmente, o caso ufológico mais fantástico ocorrido em Brasília, o OVNI da barragem do Paranoá. A região do Lago do Paranoá sempre foi palco de muitos avistamentos de objetos voadores discoides, triangulares, retangulares, esféricos e outros mais, geralmente envolvidas por luminescências de variadas cores. Um dos episódios, no dia 21 de agosto de 1996, às 4h30 da manhã, foi protagonizado por 3 empresários que estavam retornando de viagem a Palmas, no Tocantins, e policiais do Batalhão Pioneiro da Polícia Militar do Distrito Federal, que guarneciam 5 viaturas e uma ambulância. Hildo de Oliveira, Agamenon Nascimento e Antônio Rodrigo Casimiro já haviam percorrido 900 quilômetros quando próximo a QI-17 no Lago Sul. Agamenon, que conduzia o veículo em que estavam, chamou a atenção de Hildo e Casimiro para uma luz que os acompanhava, sempre à frente, a cerca de 100 metros e um pouco acima dos postes de iluminação. Segundo relatou Hildo, já na QI-27, a uns 200 metros de um posto de combustíveis em construção, a luz estacionou acima da estrada, projetando em seguida um feixe de luz branca leitosa, bloqueando totalmente a visão dos ocupantes do veículo. De imediato, Agamenon estacionou o carro à esquerda da rua, no canteiro que dividia as 2 pistas, evitando desta forma passar por baixo daquela verdadeira barreira de luz fosca, emanada daquele estranho objeto. Ali permaneceram por uns minutos, assustados e apreensivos. Quando o objeto voltou a se movimentar, eles puderam novamente visualizar a estrada e seguir em frente. Anteriormente, já haviam passado e entrado em 2 postos de gasolina à procura de mais alguém que também pudesse ter visto o estranho acontecimento, porém ambos estavam fechados e desertos. Já na QI-29, de novo acompanhados pelo objeto, pararam em um posto policial, onde 2 policiais sonolentos foram chamados a observar o fenômeno. Eles viram e constataram que o objeto estava parado no céu, mas como se nada daquilo merecesse importância, deram as costas e voltaram para o posto policial. Tão logo os empresários seguiram viagem, a luz também se movimentou e mais adiante, já na barragem do Paranoá, ela foi parar sobre as águas do Lago Paranoá, a cerca de 30 metros de altura e a uma distância de 100 metros de onde estavam. Foi nesse momento, conforme Hildo relatou, que o grupo notou uma movimentação na água, como se uma lancha a grande velocidade estivesse passando pelo local. Em seguida, o objeto se posicionou à direita dos observadores. Seguiram mais adiante até um posto do Corpo de Bombeiros, onde pensavam conseguir alguma ajuda e outros testemunhos, mas não havia ninguém por lá, já que a unidade ainda estava em construção. Foi então que Hildo lembrou do celular e sugeriu que Agamenon ligasse para a Polícia Militar. Uma equipe da corporação e até uma ambulância, que havia atendido uma ocorrência na cidade satélite do Paranoá, chegaram ao local em menos de 10 minutos. Na viatura da PM estavam o cabo Galdino e outros 3 policiais, que se aproximaram dos empresários e informaram que tinham filmado o objeto havia alguns instantes. Hildo lembrou-se de seu filho Marcelo de Oliveira, que era fotógrafo profissional e estava hospedado na QI-29, na casa da irmã, e tratou de telefonar para ele. Marcelo chegou ao local em 20 minutos e montou sua máquina no tripé. Marcelo fez 36 fotos do OVNI. Na filmagem dos policiais nota-se que há na imagem um avião de pequeno porte que apaga as luzes ao se aproximar do objeto, e este se desloca velozmente em diagonal ascendente, retornando ao ponto original tão logo o avião se afastou. Neste caso nada foi acobertado.
A Polícia Militar do Distrito Federal autorizou que todos os militares envolvidos relatassem o que tinham visto. Embora a experiência tenha sido significativa, marcou de forma traumática os 3 empresários, principalmente Hildo, um senhor de 67 anos que teve problemas de saúde em decorrência do episódio. E então, gostou desses casos? Acha que outro caso ocorrido em Brasília deveria estar nesse top 5? Deixe a sua opinião nos comentários e até o próximo vídeo.